Meu único talento na vida era saber cozinhar, se podia ser considerado um talento. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa relacionada à comida e tudo mais. Aí eu fiquei uns 6 meses melhorando, né? Tipo, recuperando saúde e tudo mais. E cozinhando, porque eu queria abrir uma... Eu queria ter essas barraquinhas de PF, sabe? De marmita. Sim. Que eu trabalhei muito tempo ali na Faria Lima, na Berrini ali. Aí, então, quando você não ganhava o ticket alto, você ia comendo a tiazinha da marmita. E eu adorava, achava genial. Eu queria fazer esse esquema. E aí eu fiquei uns 6 meses meio que aprendendo a cozinhar e treinando um monte de coisa. Peguei um monte de livro, fiquei e falei, não, vou abrir um negócio. Porque já tinha sido a primeira edição, porque né? nessa que eu tava, a gente meio que em paralelo, o Masterchef 1 rolando e eu tentando ver o que eu ia fazer da minha vida. E virou um costume meus amigos irem em casa pra gente assistir o Masterchef, porque eu acabava cozinhando, então chamava um monte de gente pra comer. Então 2014 foi muita gente comer em casa, porque eu tava nessa pegada de testar o que eu tava aprendendo. E virou uma rotina as pessoas irem lá na terça-feira pra gente ver o Masterchef. E aí nessa da galera tá em casa, pô, por que você não vai, meu? Vai você, não sei o que, você cozinha bem, pô, mó legal, puta figura. E aí, depois de muito convencimento, eu me inscrevi e deu certo, assim, tipo, me inscrevi, deu 2, 3 dias, me chamaram já. Na época não era pra profissional, né? Porque não, o Masterchef amador, tem vários desenhos, tem pra amador, tem pra profissional. Tem pra 60 mais, tem os amadores, profissionais, teve júnior, não tem mais, aí teve revanche, vai ter agora no segundo semestre de confeitaria, específico de confeitaria. Tem suas vertentes. Não, aí. E foi um sucesso. Eu lembro de assistir, eu acompanhei sua temporada. E assim, eu fico imaginando você fazendo a inscrição e sendo chamado, porque você sai do quase AVC, teve um AVC a princípio, inclusive meu brilho sumiu. Eu comecei aqui rindo, nossa, como foi um AVC? Desculpa. Eu não cheguei tive um início de AVC, assim, tive um pico de pressão. Foi ruim. Burnout hoje em dia, não é? Quase um burnout. Real, assim. Então. Hoje qualquer coisa é burnout. Vamos falar de coisa boa. E aí a sua inscrição rolou. Eles te ligaram? Como que foi esse contato? Uma ligação. Aqui da produção do Masterchef. Eu falei, obrigado, né? Não vai rolar, não. Você passou por próxima fase. A gente vai te mandar um e-mail com as informações. Aí teve várias. Aí eu fiz eu acho que umas 4. Você participei de umas 4, 5 seletivas. E aí até ir para aquela seletiva que é o que passou na televisão, que é onde eu fiz o bife Wellington, eu levei. Aí foi. Aí... Inclusive tem que reproduzir esse bife. É difícil. Só não pergunta como ficou. Tudo bom? Como ficou? Então, ficou ótimo. Ficou difícil, ótimo. É difícil é muito fazer. Difícil, né? Credo. Ele é como que ele é faseado, tem muita. Não é tão difícil de fazer, mas você tem que executar os processos na sua hora, cada um na sua hora. Então é uma. Não rola pra mim, não vai? Então, já entendi. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí, você chegou até a final, você acreditava que você falou assim, pô, me inscrevi, entrei. Aí você começa a olhar pro lado e você começa a ver quem tá lá. Eu as pessoas assim, eu fiz isso, eu faço isso, olha essa foto desse prato que eu fiz. Aí eu falo, trabalho nessa... Não, porque eu tava muito no universo... Eu sempre fui muito do universo da comida muito casual. Sim. Comida dos, sabe, tipo... Quando eu gostava de cozinhar, a minha referência e aonde eu ia buscar eram os programas de TV. A internet não tava tão forte em relação ao conteúdo gastronômico. Então eu fui criado com Cátia Fonseca, Ana Maria, Palmeirinha. Então aquelas comidas de... Não era depois quando eu tive uma oportunidade que eu morei fora alguns meses, e aí eu comi muita coisa legal, ganhei uma referência, assim, tipo... E é o que eu tinha, assim, o que eu tinha... E aí lembro que depois que eu voltei de viagem, eu queria tentar reproduzir as coisas que eu tinha visto, achado legal, comido. Então foi muito nessa que eu tava, mas... E tinha coisa que eu nem tentava, que eu achava que era difícil, que eu não ia conseguir fazer. Então eu não entrava numa seara de voo. Eu cheguei lá, vi a galera, nossa, não sei o quê. Só que aí tinha um lado que... Eles tinham, né, horas de voo, mas eu tinha mais referência cultural, talvez, até por causa da viagem. E eu sempre consumi muito conteúdo de culinária, desde pequeno. Eu assistia com meu pai,
desde moleque assistir. Então eu sempre então eu sempre tive um repositório de receita na minha cabeça muito grande mesmo, sem estar cozinhando propriamente. Então eu acho que eu tinha minha biblioteca mental era um pouco maior. Sim. Do que dava pra fazer, de umas aspirações. Então eu meio que foi a minha arma no MasterChef, assim, pra diferenciar.